Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 16ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Amados e amadas de Deus, Jesus aqui continua a falar em parábolas. Jesus vai dizer que o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Amados e amadas de Deus, são parábolas falando do reino, falando da realidade do reino. O reino é como um homem que semeia boa semente no seu campo, mas no meio desta boa semente cresce também o joio. O inimigo semeou o joio. Esta parábola coloca diante de nós a realidade da história. A realidade que na história existe o bem, mas na realidade da história que existe também o mal. Esta parábola coloca a realidade do nosso coração, no nosso coração onde existe o bem, mas onde existe também o mal. Amados e amadas de Deus, é a realidade que nós tocamos na vida do dia a dia, é a realidade que nós nos deparamos também no nosso coração, bem e mal. É a realidade do bem que deve ir superando o mal, é a realidade do bem que deve cada vez mais ir tomando forma na nossa vida, na vida da história, superando o mal. Amados e amadas de Deus, mas a parábola fala que até o final da história terá bem, mas terá também o mal. Tanto que os empregados vão procurar o dono e lhe dizem: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? E o dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Amados e amadas de Deus, o inimigo. A imagem do inimigo aqui representa o demônio, o inimigo aqui representa o inimigo de Deus. Mas o inimigo representa também os inimigos da vida do dia a dia. E os empregados então lhe perguntam: Queres que vamos arrancar o joio? E o dono responde: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Amados e amadas de Deus, é a história. É na história onde está o bem, onde está o mal. E bem e mal que caminharão até o final da história. Esta parábola mostra bem a realidade da vida da história. Esta parábola mostra bem a realidade da vida de cada um de nós. Só que a parábola mostra no final que o bem será recolhido e o mal será eliminado. Diz o Senhor: no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Qual é o destino do joio? Ser queimado. O joio representa o mal. Qual é o destino do trigo? Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. O trigo deve ser recolhido no celeiro, deve ser guardado. É o trigo
de Deus. Então peçamos a graça nesse dia de que, escutando essa parábola, peçamos a graça de sermos verdadeiramente homens e mulheres comprometidos com o bem, de sermos homens e mulheres que vão evitando o mal, que vão convertendo o coração, a vida, a existência, eliminando o mal. Deixemos com que cresça verdadeiramente o trigo, que o trigo madure. Deixemos com que o mal vá cada vez mais sendo eliminado da nossa vida. Façamos com que o mal verdadeiramente não faça parte da nossa vida, não faça parte da nossa história. Que o Senhor nos conduza nessa direção de sermos homens e mulheres comprometidos com o bem, homens e mulheres que nas pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia sempre fazem o bem, sempre manifestam o bem através das pequenas e grandes ações. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.